Chamamos o senhor Joaquim Rolim, da FIEC, para a sua apresentação no painel GD com Fontes Renováveis 2. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite feito pela FRG para podermos apresentar esse tema aqui no Fórum GD Online. Então, muito obrigado a todos. E o tema que eu vou procurar me concentrar aqui, apresentar para as senhoras e para os senhores, é benchmarking, desafios e propostas. Então, nós vamos procurar mostrar quais são os principais benchmarks existentes no mundo, no Brasil também, os principais desafios para o desenvolvimento da geração distribuída no Brasil e, basicamente, vamos apresentar uma proposta. Então, pedimos aos senhores que nos acompanhem até o final para podermos apresentar essa proposta que entendemos ser muito importante para a geração distribuída no Brasil. Meu nome é Joaquim Rolim, sou coordenador de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e conselheiro da ABGD. Então, inicialmente, vamos mostrar aqui que a energia solar no mundo, a penetração dela já tem uma média de mundial em torno de 3%, ou seja, a percentagem da geração solar de energia comparado com o total de produção de energia num determinado país. Então, Honduras é o país que tem disparado na frente, 14% de penetração solar. Temos a Alemanha, que continua sendo um grande exemplo de desenvolvimento, de incentivo para a geração solar de energia, com quase 8%. E depois vem a Grécia e outros países. Podemos citar que no Brasil, nós temos apenas 0,9%, se considerarmos a geração centralizada de energia, com os dados que nós pegamos no ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. E no Ceará, cerca de 2,9%. Então, ainda são números pequenos para o tamanho do potencial que nós temos no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil. Nós temos também um outro dado muito importante, é a produção de energia solar per capita, por habitante. Então, nós vemos aí que a Alemanha é acima de quase 500 kWh por habitante. Em seguida, o Japão e a Itália. E no Brasil, é de apenas 24,9 kWh por habitante. Isso aí também dado da geração centralizada, dado em 2020. E no Ceará já temos uma média mais acentuada, quase 50 kWh por habitante. O Ceará tem desenvolvido bastante a geração centralizada, que é de onde pegamos esses dados. Bom, um benchmark que nós coletamos, um outro, é um acompanhamento, um programa que tem nos Estados Unidos, pela Environmental America, que é a percentual, que é a relação de energia solar por potência instalada por habitante, ou seja, watts per capita. Então, a média nos Estados Unidos é 234,8 watts per capita, e nós temos esse acompanhamento, que acredito que seja um bom benchmark, que nós podemos acompanhar e ver quais as cidades, os municípios que estão mais incentivando a geração de energia solar. Então, aí nós podemos ver no canto superior esquerdo que nós temos as chamadas estrelas solares. São aqueles municípios que têm mais de 50 watts por habitante de energia solar instalada. E nos Estados Unidos, as 3 principais cidades estão mostradas aí, sendo que uma delas, no Havaí, tem superior a 800 watts por habitante, um número bastante elevado. E nós temos nos Estados Unidos pelo menos 26 cidades que já superam os 50 watts per capita. Vamos falar agora no Brasil, municípios do Brasil.
nós temos um acompanhamento que nós fazemos dos principais municípios em termos de geração, de potência instalada de geração distribuída. E aí nós podemos ver que os três principais são Rio de Janeiro, Uberlândia e Fortaleza, em termos de potência instalada de geração distribuída. Se nós fizermos um cálculo de watts instalados per capita, por habitante, a situação muda. O principal município do Brasil passa a ser Uberlândia, com 42 watts de geração distribuída, considerando-se apenas geração distribuída nesse caso, Cuiabá e Maringá. Maringá, para os senhores já terem uma ideia, estava em 10º lugar antes. E no Brasil, a relação média é 14,7 watts per capita, no Nordeste, 8,6 e aqui no Ceará, 11,8 watts per capita. E aí pode verificar, então, nessas tabelas acima, que nenhuma delas seria uma estrela solar de GD, considerando apenas os dados da geração distribuída. A geração distribuída nos Estados Unidos merece uma atenção especial, porque os estados, principalmente, têm dado um grande incentivo para o crescimento da geração distribuída. Então, podemos mostrar nesse gráfico que em 2016 se atingiu 1 milhão de consumidores nos Estados Unidos gerando sua própria energia. E atualmente, quer dizer, até 2019, no ano 2019, no final do ano passado, se chegou aos 2 milhões de consumidores, ou seja, dobrou em 3 anos. Mas demorou 40 anos para chegar ao primeiro milhão. E a projeção é, daqui a 3 anos, dobrar novamente. Em 2024, espera-se que 2,5% das moradias dos Estados Unidos estejam disponibilizadas com geração distribuída, instalada nas mesmas. Bom, na Austrália também é um grande benchmark. A Austrália já atingiu, no final de 2018, 2 milhões de moradias com geração distribuída. Um número fabuloso. E é importante ressaltar o seguinte, que 20% dos imóveis residenciais na Austrália possuem geração distribuída. Isso é um dado que nos anima a podermos avançar com o desenvolvimento da geração distribuída no Brasil. Na China, podemos citar que, em apenas um mês, no mês de outubro de 2019, foi instalado 1 gigawatt de geração distribuída. E no ano todo, 2019, se atingiu 12,2 gigawatts, sendo que a geração distribuída nos Estados Unidos já tem 61, quase 62 gigawatts instalados. No Brasil, começamos esse ano, atingimos 3 gigawatts. Então, é um número ainda muito pequeno se compararmos com a China, que é 61,9 gigawatts acumulados. A China tem um total hoje de 200 gigawatts instalados de energia solar. Então, a geração distribuída ocupa cerca de 30% da capacidade instalada de geração distribuída, que está concentrada principalmente nos tetos de imóveis comerciais e em residências. E isso é importante ressaltar, que a radiação solar na China é em torno de 4 kWh por metro quadrado por dia. A radiação solar na China. Nesse gráfico aí mostra 4,6, mas é em 2/3 do país. Procuramos outras fontes, encontramos que hoje é em torno que a radiação solar na China é em torno de 4 kWh por metro quadrado por dia. No Brasil é de 4,9 a média e no Ceará 5,5, a mesma média do Nordeste e a do Ceará, que é praticamente o dobro, quase o dobro da radiação solar na Alemanha, que realmente tem dado tem sido um grande exemplo de apoio à energia solar no mundo. Um outro dado do Brasil que podemos citar é que, até maio desse ano, 2020, 242 mil conexões com geração distribuída e mais de 300 mil clientes sendo beneficiados com a geração distribuída. Ainda é muito pouco,
porque isso tudo representa apenas 0,3% do total de consumidores de energia elétrica do Brasil. É um número muito pequeno, mostrando que precisamos avançar muito. Em termos de potência instalada, em 2020 foram instaladas até maio 780 megawatts, e sendo que o acumulado já atingiu uma marca interessante, importante, mas ainda muito distante, 3 gigawatts. Lembrando que a China, mostramos antes, já atingiu 62 gigawatts. Pode-se ver nesse slide que o Brasil, 83% dos municípios do Brasil já dispõem de geração distribuída. Mas já tem um desafio ali que podemos mostrar, que é a região norte do país, onde se consome uma grande quantidade de óleo diesel, se tem um subsídio muito elevado, cerca de 6 bilhões de reais por ano, que poderiam ser transferidos para incentivos à geração distribuída. Porque, para os senhores terem uma ideia, na região norte do país, o custo do óleo diesel, da geração de energia a óleo diesel, custa mais de R$ 1.200 por megawatt-hora, enquanto o consumidor paga cerca de metade disso, o restante é subsídio. Então, poderíamos aproveitar e carregar esses subsídios como incentivos por um determinado período, para se poder aproveitar e no longo prazo, eliminando-se, podendo até se chegar a eliminar esse subsídio. Na região nordeste do Brasil, nós temos aí 1.300 municípios já com essa geração distribuída, mas tem a região ali oeste que precisa avançar mais. E no Ceará, podemos considerar um benchmark para o país, porque 92% dos municípios já estão com alguma geração distribuída instalada. Bom, uma outra informação importante que gostaríamos de apresentar é que a população estimada de empresas, 12.500 empresas hoje já tem nesse mercado, enquanto em 2017 eram 1.620. Então, foram criados mais de 100 mil empregos e investimentos privados superiores a 12 bilhões de reais. Então, precisamos arranjar meios de continuar com esse crescimento desse setor tão importante. Para isso, precisamos de planos estratégicos, não somente as associações, o governo federal, mas um grande plano estratégico para se aproveitar essa enorme capacidade de geração de emprego e renda que esse setor possui. Aqui no Ceará, nós temos um plano estratégico desenvolvido em 2015, contemplando as várias fontes de energia existentes e estamos desenvolvendo as ações gradativamente. Uma delas, das mais importantes, é o novo Atlas Eólico e Solar do Ceará, um equipamento de primeiríssima qualidade. Normalmente, um Atlas Eólico é composto de um livro e um mapa de parede, e nós estamos muito além. Nós criamos um site, criamos um aplicativo para smartphone, então, que permite a qualquer usuário poder fazer uma simulação de geração distribuída, por exemplo, bastando clicar no mapa, colocar o seu consumo atual, e vai receber rapidamente, instantâneo, interativamente, os dados da potência necessária do sistema, da quantidade diária em metros quadrados e do peso aproximado, já permitindo uma avaliação preliminar. Então, realmente, é um equipamento que a gente recomenda que os demais estados também implementem. Temos aí o site, o endereço do site, é livre, basta apenas uma rápida inscrição. Foi desenvolvido conjuntamente pela FIEC, Federação das Indústrias do Ceará, o SEBRAE e pela ADES, do Governo do Estado do Ceará, uma parceria público-privada exitosa. Outros desafios que podemos citar são as necessidades de estudos locacionais. Precisamos estimular a geração distribuída onde ela é mais necessária, nos finais de alimentadores, na zona rural, e calculando-se qual o impacto real que essa geração distribuída está causando. E também os benefícios advindos dessa instalação da geração distribuída, que pode melhorar, inclusive, a qualidade do serviço fornecido pelas distribuidoras locais. Importante ressaltar que temos um desafio enorme, que é a conclusão da revisão da Resolução Normativa 482, e que a ANEEL, nós entendemos que ela precisa rever os conceitos, porque não tem lógica se querer aplicar a mesmo modelo de componente de tarifa
para um consumidor normal e para um consumidor que gera energia. São usos diferentes. O consumidor gera uma energia à tarde, vai para o seu vizinho e volta para ele à noite. Quer dizer, não usa a rede praticamente de forma ínfima, usa de forma ínfima. Então, é uma outra tratativa que vamos apresentar uma proposta daqui a pouco. Um outro dado importante é o novo marco legal, um desafio importante, que é a proposta de projeto de lei. Tem vários projetos de lei em andamento. Essa é uma proposta que propõe gradativamente a implementação do pagamento pelo uso da rede. E nós somos favoráveis, sim, mas entendemos que, no momento, não há necessidade, porque a geração distribuída elimina perdas e ela é superavitária no momento atual. Considera-se que até 5% de penetração, vários países consideram, vários estudos, ela só traz benefícios. Então, não há por que se pensar em se cobrar hoje pelo uso da rede. Bom, para se chegar ao valor justo a ser cobrado, nós temos que calcular os novos paradigmas da distribuição de energia. Para isso, temos estudos já feitos, que podem ser mais detalhados, mais específicos, para se calcular os atributos e os benefícios da geração distribuída. Podemos citar um estudo recente apresentado pela PSR, muito bem elaborado, e também um estudo que o Sinenergia, que é o Sindicato das Empresas do Setor de Energia do Ceará, juntamente com o FIEC, Câmara Setorial, desenvolveu junto à USP, a equipe do GPEA, foi um trabalho muito bem elaborado, que inclusive pretendemos apresentar para a ANEEL, com o intuito de recomendar realmente esse melhor detalhamento dos atributos da geração distribuída. Nós temos, então, duas propostas, basicamente, que são que o acesso continue livre para a geração distribuída, até se atingir, por exemplo, 5%, mas tem projeto de lei que estão propondo até 15%, mas que seja como mínimo 5%, não se pode afastar disso. Então, até lá, a ANEEL teria tempo de fazer um estudo estratégico envolvendo as universidades, envolvendo empresas, como mostramos há pouco, o trabalho desenvolvido pela PSR, envolvendo renomados profissionais do setor que têm experiência com distribuição de energia, de forma a podermos realmente chegar a um cálculo adequado. Qual o valor justo a ser pago pelo uso da rede e a partir de quando deveria ser pago. Então, senhoras e senhores, era isso que temos para apresentar. Somos muito gratos pela atenção. Obrigado ao nosso amigo Tiago, à equipe toda da FRG. E aos senhores e senhoras, tenham uma ótima tarde. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Joaquim Rolim, da FIEC, pela sua apresentação